especialista em inteligência artificial, João Guilherme Peixoto. É teu discípulo esse rapaz aqui? Não é, mas Boa poderia tarde. ser, adorei saber, né? É muito bom, né, a gente ver os meninos entrando nesse mundo da inteligência artificial. E ver sozinho, né? Não precisou de incentivo, né? Olha que coisa impressionante. Gente, 14 anos de idade esse rapazinho tem. Então é um orgulho a gente mostrar. E eu queria que você explicasse como é que funciona essa Olimpíada Nacional de IA. Porque agora os alunos estão aprendendo e mergulhando nesse universo ainda no ensino médio. Exatamente. Inclusive, em agosto agora abrem inscrições para a nova Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. E o Lucas, né, que nós vemos aí na imagem, o Lucas, ele estudou sozinho e são várias fases. A primeira fase, são muitos alunos, evidentemente, muitos competidores. A primeira fase foi totalmente online. E a terceira fase, ele trabalhou com programação. Então, programação em nível de linguagem de inteligência artificial. Então, assim, mostrou um desenvolvimento muito grande, o que é surpreendente, porque um menino muito jovem e disputou, como você mesmo falou, ele é do ensino fundamental e ele disputou com os jovens do ensino médio e ficou entre os 75 melhores do Brasil, né? Isso é muito bom para a nossa região. Tão jovem e já imerso nesse universo, sabendo que a IA veio para revolucionar o nosso ramo tecnológico e também de mercado de trabalho. Inclusive o Lucas, ele concedeu uma entrevista, deu uma palavrinha que a gente vai ver agora. Para um estudante, a inteligência artificial é muito importante, mas vale algumas ressalvas, pois ela pode ser uma faca de dois gumes. Primeiramente, para um estudante utilizar, ele tem que utilizar com cuidado e utilizar também, vamos dizer, engenharia de prompt. Ele tem que saber exatamente como dizer para não estar desperdiçando, por exemplo, água dos data centers. E para isso ele tem que estudar algumas técnicas de prompts para extrair o máximo da informação que a IA pode dar. E quando eu disse faca de dois gumes é porque às vezes ela pode alucinar e dar informações erradas. Então é importante você sempre checar e ver a fonte da IA. Olha só que interessante, o Lucas falou de um assunto que nós discutimos na semana passada sobre o desperdício de água que a gente pode ter utilizando a IA de uma maneira errada ou não tão eficaz. E ele, tão novo, já conseguiu identificar isso e também se especializa para usar corretamente a ferramenta, né? Exatamente, e assim, é muito bom a gente ver, porque assim, eu aposto muito nessa geração, sabe? Eu percebo que essa é uma geração que vem com mais consciência, com consciência de meio ambiente, com consciência, inclusive, de evitar as fake news, porque como eles têm acesso às tecnologias, às ferramentas, eu penso que essa é uma geração que vai vir realmente para acalmar um pouco isso que a gente vive de tão ruim. E o que o Lucas fala, né, de engenharia de prompt, também cabe para uma coisa que a gente chama de vibe coding, que é a maneira como as pessoas hoje estão programando. Então o Lucas, com certeza, ele é um menino que já programa software para desenvolvimento. Então havia, desde 2025, há uma expectativa de explodir startups de pessoas que, sem saber programar, mas com conhecimento de analista de sistema, consiga fazer programas e softwares que antes levavam meses para fazer com equipes de engenheiros muito especializados. E detalhe, né, João? Ele aprendeu tudo sozinho, sem suporte técnico direto em casa, autodidata. Eu queria que você comentasse a importância dos jovens se envolverem nesse universo, mas também usando a IA a seu favor. Sim. E não, por exemplo, para efetuar trabalhos escolares, porque a gente sabe que agora os jovens estão aprendendo a estudar também utilizando a inteligência artificial. Mas qual o limite disso para que não se torne tudo automático, programado, sendo que é importante o aluno ter essa imersão nos estudos da maneira tradicional? Eu costumo dizer que o maior risco não é a IA dominar, e sim o ser humano adormecer. Então, cabe a nós, inclusive pais e mães, orientar os filhos a estudarem, a não deixar que a máquina faça tudo. Mas é evidente que a gente vai usar a inteligência artificial para nos ajudar, para nos apoiar ao ensino, ao aprendizado. Então nós temos uma geração que aprendeu muita coisa hoje por YouTube, né? A pessoa entra lá e agora essa geração vai entrar aprendendo com inteligência artificial. E existem ferramentas muito eficientes para isso, né? Como o Notebook LM, né? Que a gente já falou aqui, inclusive, que é uma ferramenta que você coloca lá um PDF, um livro, e você conversa com o livro. E aí você gera
um podcast, né? Assim, aquilo que a gente chama hoje de informação líquida, porque cada um adota uma maneira de aprendizado, né? Assim, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de ouvir, né? Então, isso permite que o estudante, ele escolha a maneira como ele vai estudar. E também como ele vai programar, Lê, porque assim, isso que é muito interessante, porque hoje a gente vê que um jovem, por exemplo, como esse, ele pode chegar na casa dele e desenvolver um software próprio, um software para ele. O meu filho, eu tenho um filho de 28 anos que faz medicina e ele desenvolveu um software, ele mesmo desenvolveu um software para ele estudar a medicina. Então ele fez lá um banco de questões em que ele entra... Veja, ele está aproveitando o Vibe Coding, que é a maneira de você fazer um programa só com linguagem natural, como se você tivesse um programador trabalhando para você, e ele desenvolveu um software para poder melhorar o próprio aprendizado. Sensacional. Então, os pais que estão acompanhando o programa podem incentivar os seus filhos da maneira correta, né? Sempre. E aí, como você falou o negócio do consumo de água, o grande desperdício é você conversar com a inteligência artificial coisas banais, pedir para IA contar uma piada ou fazer um meme, né? Isso aí realmente o consumo de água vai embora, né? Então a gente precisa equilibrar as coisas, né, Lê? Vamos usar de maneira consciente, eficaz, para melhorar, potencializar no seu trabalho, o seu dia a dia, o seu estudo, e assim a gente vai ter uma ferramenta que vai nos ajudar a crescer como profissional, como estudante, como ser humano. Obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço e parabéns pro Lucas, né? É isso aí, o Lucas arrasou. Um grande exemplo, né? E você vai longe, hein, rapaz? Tenho certeza que vai ser aí um grande profissional e ele já sabe que esse universo é um caminho sem volta, só tende a crescer. E para você saber mais sobre o trabalho do João, sobre inteligência artificial, segue ele lá no Instagram, Criativos de João, para você entender um pouquinho mais desse universo que é apaixonante.